História, memória e educação. O que os autores medievais podem nos ensinar? Nosso objetivo nesse artigo é apresentar algumas reflexões sobre a necessidade do conhecimento da história e da preservação da memória como processos fundamentais para educar os homens do nosso tempo. Para tanto, nós utilizaremos de escritos de dois autores medievais, do mestre da escola palatina de Carlos Magno, Alcuino de York, e da religiosa Roswitha de Gandersheim. Inicialmente, sobre o nosso período objeto, a Idade Média, queremos fazer algumas considerações. Observamos que muitas têm sido as defesas em torno da ideia de que o estudo desse período da história em nada pode contribuir com as compreensões das questões que perpassam a vida dos homens na contemporaneidade. Assim, frequentemente se afirma que é inútil ou desnecessário investigá-lo. Para Oliveira, tais críticas podem ser entendidas quando associadas ao embate entre duas tendências que norteiam a educação no Brasil no contexto atual. De um lado, verificamos uma proposta que entende que a educação precisa formar pessoas para o mercado de trabalho. Para outro, uma proposta oposta que afirma que precisamos formar sujeitos capazes e conscientes de seus papéis políticos. Em síntese, precisamos formar cidadãos. Nesse sentido, consideradas essas duas tendências educacionais contemporâneas, os seus defensores asseguram que a presença dos clássicos e das épocas antigas e medieval é aparentemente dispensável, porque, afinal de contas, o indivíduo que estuda e se destina ao mercado de trabalho precisa de conhecimentos técnicos, do domínio de software, de habilidades práticas. Portanto, o conhecimento dos clássicos e dessas duas épocas históricas é inútil. Os sujeitos que, por seu turno, se pretende formar como cidadãos também podem prescindir dessa formação, porque, ser atenuante e consciente das questões contemporâneas, precisam conhecer a realidade política, econômica, as mentalidades que norteiam os governantes e os diferentes segmentos sociais do seu presente. Por conseguinte, de nada lhes adiantará, em tese, saber como pensaram e viveram os homens do passado, especialmente de um passado tão distante como são a antiguidade e o medievo. Outro ponto que podemos observar, com frequência, nas propostas presentistas é que suas defesas se generalizam para outros períodos da história, além da Antiguidade e Idade Média, como passado desnecessário. Isso evidencia, de modo geral, os homens do nosso tempo tendem a negar o passado histórico em sua totalidade, como podemos observar na fala de Cullmann Jr. Frequentemente, recordo o espanto de um ex-colega de trabalho da rede de creche da prefeitura paulistana, quando lhe falei, no início da década de 1990, que a minha pesquisa de mestrado era sobre a história da educação infantil, um século atrás. Assim que lhe contei, ela de imediato reagiu. Mas, Moisés, nós precisamos de propostas para agora? Negar o passado como espaço-tempo que sedimentou as possibilidades de construção do momento no qual nos encontramos imersos significa para nós o aborto da história. E, portanto, o abrir mão da possibilidade da tomada da consciência de como nós humanizamos, e quando perdemos essa capacidade, corremos o risco de efetivarmos a possibilidade indicada por Giovanni Pico della Mirandola, os homens podem descer ao nível das mais bestas feras. Por outro lado, quando trabalhamos com o que Savani chama de princípio da atualidade da pesquisa histórica, é necessário dizer que não se pode voltar ao passado por puro diletantismo. Com ele, defendemos que, como toda pesquisa, a investigação histórica não é desinteressada. Consequentemente, o que provoca um impulso investigativo é a necessidade de responder
a alguma questão que nos interpela na realidade presente. Savani, 2008. Isso não significa, em absoluto, que partilhamos de alguma defesa de que no passado estão as respostas para os problemas que precisamos enfrentar no presente. Certamente que temos clareza sobre o fato de que os homens do passado não podem resolver os problemas que nos são próprios. Salientamos tão somente que, embora devamos, com os homens do nosso tempo, responder aos desafios que nos interpelam, tais respostas serão tão mais sedimentadas quanto maior for a compreensão da história como totalidade. Ou seja, os homens da época não se compreendem mergulhados no presentismo da sua existência, sendo necessário uma retomada intencional do passado da história. Nesse sentido, sendo necessário uma retomada intencional do passado da história. Nesse sentido, passado e presente não podem ser desvinculados, pois, embora devamos nos comprometer com as questões desafiadoras do nosso tempo, não podemos, em hipótese alguma, naufragar a história, sob pena de agirmos como cegos sem guias no contexto em que vivemos. Afinal, como recorda Savani, o presente se enraiza no passado e se projeta no futuro. Portanto, eu não posso compreender radicalmente o presente se não compreender as suas raízes, o que implica o estudo da sua gênese. Ligoff, ao se dedicar a estudar a relação entre passado e presente, diz que, com base em uma afirmação feita por Marx no Grundrisse, Lefebvre observou o seguinte: Marx indicou claramente o processo do pensamento histórico. O historiador parte do presente, a sua atuação é de início recorrente, vai do presente ao passado. Daí volta ao presente, que é então mais bem analisado e conhecido. Embora a discussão de Lefebvre seja direcionada ao historiador, não podemos deixar de considerar a sua relevância quando, como historiadores da educação e como educadores, não colocamos um debate sobre a pertinência da relação entre passado e presente. Mark Bloch e outro autor que necessariamente deve ser considerado quando se trata de fundamentar a estreita relação entre passado e presente, para ele a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado, mas é talvez igualmente inútil esgotar-se compreender o passado, se nada se souber do presente. O entendimento do presente e sua necessária relação com o passado é, portanto, fundamental ao entendimento da história como totalidade. Essa concepção que nos permite compreender que nenhum desafio que nos é posto na contemporaneidade pode ser compreendido em si por si mesmo. De acordo com Oliveira, Guizot já salientava a necessidade de se compreender os fatos, os acontecimentos pontuais ou qualquer processo social a partir da perspectiva da totalidade, ou seja, os processos sociais são melhores compreendidos quando considerados em sua trajetória e não apenas quando nasceu ou eclodem. Nesse sentido, vejamos o que diz o historiador do século XIX. Os acontecimentos são maiores do que sabemos. Os homens. O que sabem os homens. Que sabem os homens. E aqueles que parecem a obra de um acidente, de um indivíduo, de interesses particulares ou de alguma circunstância exterior. Tem fontes bem mais profundas e um outro alcance. Desse modo, não é possível concordar com as proposições daqueles que consideram o estudo do passado, da antiguidade clássica e da medieval como dispensável. Sem o auxílio das produções dos séculos anteriores, não é possível conhecer quais elementos que contribuíram para a construção da nossa singularidade histórica, como homens, desde o nosso tempo. Na obra Era dos Extremos, o breve século XX, 1914 a 1991, Eric Hobsbawm, 1995, acusa com perspicácia como em nosso tempo a tendência é a de estranhar-se em demasia no presente e enfraquecer os laços com o passado, o que conduz à fragilidade quanto à compreensão da totalidade das experiências humanas. A destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas,
é um dos fenômenos mais característicos e lugubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que viviam. Pode-se dizer que os homens do nosso tempo estão em si mesmados, imersos em si, tal como Narciso, nadando na autoadmiração ao ponto de nada mais lhe importar, além do seu mundo interior. Nesse sentido, vale refletir sobre a denúncia da tirania da intimidade registrada por Richard Sennett, em 1938. Na obra O Declínio do Homem Público, multidões de pessoas estão, agora preocupadas mais do que nunca, apenas com suas próprias vidas e com suas emoções particulares. Para Franca, o homem contemporâneo vive em um processo de estranhamento do mundo. Está destituído de um mundo comum, o que o leva a perder o seu senso de direção, já que a apreensão da realidade depende de como este homem compartilha com seus semelhantes as coisas do mundo. Esse homem, voltando apenas para sua interioridade, embora acredite ser livre, vive preso em uma armadilha, como diz Sennett, 1938. Isso porque, sem modelos para identificação, encontra-se incapaz de construir sua própria identidade, de constituir-se como humano. É nesse sentido, é importante salientar que não é apenas o outro presente fisicamente que possibilita a nossa constituição humana. Também o outro passado, o conhecimento já produzido, as reflexões filosóficas, as tradições são componentes essenciais nesse processo. Desse modo, considerando que há uma interdependência entre nós e o passado, é conveniente compreender a origem dos preconceitos que ainda hoje marcam os olhares de muitos contemporâneos em relação ao medievo. Assim, é que, a seguir, apresentaremos alguns apontamentos com o intuito de refletir historicamente sobre as origens desse preconceito. Muitas pesquisas têm apresentado de maneira cada vez mais evidente as raízes que levavam os homens do período do Renascimento humanista no final do século XIV ao XV e do século das luzes, no século XVIII, a olhar para mais de 1000 anos de história como período de trevas ou obscurantismo. Entretanto, não podemos hoje conservar o mesmo olhar dos homens do Renascimento e do Iluminismo, sob pena de não nos comprometermos com os homens do nosso tempo, ainda que, em tese, digamos fazê-lo e ficarmos presos às lutas já superadas pelos homens dos séculos acima destacados. Os conflitos e as acusações que os renascentistas e os luministas lançaram contra o período do século V ao final do século XIV precisam ser analisados a partir do movimento da história, ou seja, é preciso entender que houve razões muito concretas que levavam aqueles homens a reagir contra o passado imediato, que os antecederá. Uma dessas razões dizia respeito ao combate à ideia de que havia um desejo divino que organizava os destinos dos homens em ordens bem marcadas. No ano de 1027, por exemplo, o bispo Adalberon de Laon dividiu a sociedade em 3 camadas relativamente inflexíveis, decorrentes do desejo divino e chamadas por isso de ordens: oratores, clérigos, belatores, guerreiros e laboratores, trabalhadores. Assim, foi por terem sido criadas e desenvolvidas condições materiais e de pensamento que defesas como esse do bispo, Adalberon aceita por todos como natural. Paulatinamente começaram a ser postas em xeque de forma mais evidente a partir do século XIV. A partir desse período, os homens, devido às novas atividades de trabalho que começaram a ser estruturadas desde o final do século X, com o renascimento do comércio e das cidades, passaram a se compreender como artífices de seu próprio destino. Deus não foi descartado ou banido pelos renascentistas, como geralmente se acredita. O que houve foi apenas uma reorganização dos lugares ocupados pelos homens e por Deus, na concepção que o primeiro passaram a ter seu Criador,
Desse modo, esse processo culminou com a defesa dos humanistas, com base nos autores da antiguidade, de que o homem pode ser o que ele se fizer. Assim, por exemplo, Giovanni Pico della Mirandola, na obra A Dignidade do Homem, escrita em 1486, afirma que Deus, o ótimo artífice, tomou então o homem, essa obra de tipo indefinido, e, tendo colocado no centro do universo, falhou-se nestes termos. A ti, o Adão, não te temos dado nenhum sede determinada, nenhum aspecto peculiar, nenhum munus singular, precisamente para que o lugar, a imagem e as tarefas que reclamas para ti, tudo isso tenha e realizes mais pelo mérito de tua vontade e livre consentimento. As outras criaturas já foram prefixadas em sua constituição pelas leis por nós estatuídas. Tu, porém, não estás coartado por amarra nenhuma, antes pela decisão do árbitro, em cujas mãos depositarei as de predeterminar a tua complexão pessoal. Não te fizemos nem celeste nem terreno, mortal ou imortal, de modo que assim tu, por ti mesmo, qual modelador e escultor da própria imagem, segundo tua preferência e, por conseguinte, para tua glória, possa retratar a forma que gostarias de ostentar. Poderás descer ao nível dos seres baixos e embrutecidos, poderás, ao invés, por livre escolha da tua alma, subir aos patamares superiores que são divinos. Preciso apurar o olhar para perceber a revolução que esse humanista estava expressando com essas palavras, principalmente a partir do final do século XV. Já não era mais aceitável a ideia de que Deus, após criar os homens, os colocará em ordens prefixadas ou em posições sociais definidas. Deus, o ótimo artífice, os fizera livres. E o homem, a imagem do ótimo artífice, era por seu trabalho o construtor de sua própria posição social. Não é o nosso objetivo aprofundar essas reflexões. Contudo, julgamos necessário apresentá-las para evidenciarmos que quando os séculos conhecidos como Idade Média foram combatidos, tal combate deveu-se às novas formas de produção da vida pelos homens, os quais, para se afirmarem frente ao passado, travaram profundas lutas para superá-lo. Nesse sentido, podemos dizer que é preciso compreender as raízes históricas que levaram os homens a classificar um período tão longo da história como um período de trevas, obscuro e atrasado. É preciso também ter clareza de que as pesquisas atuais têm evidenciado cada vez com mais afinco que aquele período não só preservou os conhecimentos da antiguidade, como também produziu muitas novidades e formas de pensar. Aliás, como mostra Pernoud, 1987, no Renascimento, a possibilidade de retomada dos clássicos da antiguidade deveu-se em grande parte às atividades dos copistas, homens e mulheres nos monastérios. Foram eles que preservaram da destruição muitos manuscritos dos artigos. Desse modo, concordamos com Muniz, quando o autor afirma que a Idade Média foi a pressão imprópria aplicada ao período de 1000 anos que se iniciou no Ocidente com a derrocada do Império Romano em 476, quando se deu a queda de Roma sobre o reino de Rômulo Augusto, enquanto o Bizâncio se mantinha o Império Romano do Oriente, que se prolongaria até a queda da Constantinopla, sob os ataques dos turcos em 1453. O autor também diz que, embora o termo Idade Média já aparecia mencionado em 1639, foi Cristóvão Keller, conhecido sob o seu nome latinizado de Celarius, que introduziu por primeiro o termo no título de um dos seus manuais escolares em 1688. Outro pedagogo, Langlet, retomou o termo num manual em língua além de 1725, e desde então ele se consagrou
no vocabulário do ensino e se disseminou através da linguagem literária. Em obras como as de Voltaire, Ian Lent e Gautier, desse modo fixou-se a maneira imprópria, a denominação de um período histórico que não foi a fase intermediária entre a civilização antiga e moderna, mas o conjunto de séculos refertos de eventos grandiosos de transformações sociais do mundo ocidental e que constitui o início da civilização moderna. Lopes, no prefácio da obra intitulada Nascimento da Europa, refere-se à Idade Média como uma grande caluniada e considera o termo Idade Média como os mais desastrados dentre inúmeros rótulos apostos pelos historiadores a cortes arbitrários do passado. Inserindo-se nesse processo de combater aos olhares preconceituosos em relação à Idade Média, de acordo com Pernaut, mentalidade dos homens do século, conforme a mentalidade dos homens do século XVI e dos 3 séculos seguintes. Teria havido 2 épocas de brilho, antiguidade e renascimento, os tempos clássicos, e entre eles uma Idade Média. Período intermediário, bloco uniforme, século grosseiro, tempos obscuros. A historiadora diz ainda que, em geral, a Idade Média significa sempre época de ignorância, de embrutecimento, de subdesenvolvimento generalizado. 1987. Valores cristãos com base nas escrituras sagradas e na leitura dos ensinamentos dos padres da Igreja. Quanto para a vida secular, ao considerar a cultura clássica baseada nas artes liberais, as quais tinham grande influência na prática cotidiana, segundo Lawant, como se sabe, o ensino numa primeira fase da Idade Média era ministrado quase exclusivamente nos mosteiros. E como evidencia Pernaut, 1993, as artes liberais eram fundamentais na educação das monjas e das mulheres nobres educadas nos mosteiros. Estas, quando casadas, eram responsáveis pela direção de suas propriedades na ausência do marido. Portanto, recebiam corveias, faziam doações aos mosteiros e igrejas, pagavam dívidas contraídas, entre outras atividades. Quando religiosas, deviam aprender a administrar bem os mosteiros. Assim, em sua peça, articuladas ao ensinamento relacionados à fé cristã e aos elementos básicos que sustentam a vida monástica, Roswitha também ensinava questões pedagógicas de cunho secular, como, por exemplo, problemas aritméticos. Ao criar a situação de encontro entre a mãe, sabedoria, e as filhas, a fé, a esperança e a caridade, com o imperador Adriano, Roswitha insere um interesse de discurso sobre conceitos matemáticos quando o soberano pergunta a idade das meninas. Adriano: quantos anos tem? Sabedoria, sussurrando: agradava-vos, ó filhas, que perturbe com um problema aritmético a este tolo? A fé: claro, mamãe, porque nós também ouviremos de bom grado. A sabedoria: o imperador, se tu pergunta a idade das meninas, caridade tem por idade um número deficiente que é permanentemente par. Esperança também é um número deficiente, mas parmente impar. E fé, um número excedente, mas imparmente par. Adriano: tal resposta me deixou na mesma. Não sei que números são. Sabedoria: não admira, pois tal como respondi, podem ser diversos números e não uma única resposta. Adriano: explica de modo mais claro, senão não entendo. Outro ponto sobre o qual podemos refletir diz respeito ao fato de que a essência da educação ministrada nos mosteiros respaldava-se na Sagrada Escritura. Assim como nas escolas platinas, como podemos observar na discussão anterior em torno da obra de Aquino, a Sagrada Escritura era a fonte básica para os ensinamentos dos valores religiosos cristãos, principalmente para a educação dos filhos dos nobres. Desde pequenas, as crianças aprendiam as histórias dos personagens da Bíblia, bem como trechos de salmos ou salmos completos. Assim, nossa autora destacava várias questões relacionadas a passagens bíblicas, partindo do pressuposto da familiaridade de seus ouvintes com a Sagrada Escritura, ou seja, ela não desdenhava a memória. A necessidade de se saber de cor os ensinamentos bíblicos, assim, vejamos. Antes, este que vês no trono e o imperador. Pensa no que vai falar. Sabedoria. Isso não
isto nos é proibido pela palavra do Senhor que nos prometeu os insuperáveis dons da sabedoria? Com essa fala, a autora nos remete ao seguinte trecho bíblico: portanto, tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu lhes darei palavras de sabedoria, de tal modo que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater a vocês. Lucas 21, 14 a 15. Observamos desse modo que a memória era tomada como elemento indispensável para o estabelecimento em relações entre o já aprendido e o conhecimento novo, sem o conhecimento dos ensinamentos bíblicos. Já arquivados na memória, a compreensão do conteúdo da peça ficava comprometido. Podemos dizer que Roswitha, sem nenhum conhecimento da teoria da história, cultivou seus aprendizes os elementos necessários para o desenvolvimento da memória histórica, quando lhes ensinava a importância das virtudes a partir do conhecimento da história, do cristianismo primitivo. Além disso, também não desconsiderava a capacidade da memória orgânica das educandas quando escrevia suas peças. Em Sabedoria, por exemplo, como afirma Lawanda, as falas maiores são destinadas à menina de 12 anos, as médias a de 10 e as menores às crianças de 8. Ensino de matemática, ensino religioso, cristão, orientações sobre como as mães devem educar os seus filhos, entre outras questões, são alguns pontos que podem ser observados na criação teatral de Roswitha. Mas, para além das questões educacionais pontuais, é importante perceber que, por meio da peça, a autora apresenta sua preocupação com os rumos da sociedade do seu tempo. Considerando que os homens estavam em um caminho equivocado, dada a sua maneira de viver e de se comportar, pois nem todos viviam de forma inteiramente cristã, misturando práticas cristãs e pagãs. Roswitha se colocou como educadora. Para ela, o cristianismo e a vida monástica eram as opções, ideias necessárias para reconduzir aqueles homens aos ensinamentos e às práticas que ela considerava o caminho da vida, da verdade. Assim, para ensinar a respeito desse caminho, utilizou o teatro como estratégia pedagógica, ensinando história, matemática e religião. Observamos desse modo que o teatro para Roswitha, tomando como estratégia pedagógica, não era algo fechado em si mesmo, nem vazio de significado social. Pelo contrário, evidenciava sua abertura para o conhecimento da sociedade daquela época, assim como seu compromisso com ensinamentos adequados àquele contexto. Questões relevantes para o conjunto das discussões na proposta desse artigo é o fato de que o Roswitha, para ensinar a importância das virtudes, fé, esperança e caridade, bem como a necessidade de sabedoria para a condução da vida, retomou o conhecimento histórico sobre as experiências da perseguição vivenciadas pelos cristãos da Igreja primitiva no Império Romano. Isso evidencia que a autora realizou um intenso trabalho de preservação da história. Com suas peças contribuiu para que a memória histórica, o passado, não caísse no esquecimento, visto que se podia aprender com aquilo que os primeiros cristãos vivenciaram, e com esse aprendizado viver de modo sábio no presente com o objetivo de alcançar a eternidade. Nesse sentido, pode-se dizer que Roswitha viveu conforme os conselhos do hiponense Agostinho, pois conforme este, o nosso presente carrega em si várias dimensões. Talvez se pudesse dizer com propriedade a 3 tempos: o presente respeitante às coisas passadas, o presente respeitante às coisas presentes, o presente respeitante às coisas futuras. Existem na minha alma essas 3 espécies de tempo, e não as vejo em outro lugar. Memória presente respeitante às coisas passadas, visões presente respeitante às coisas presentes, expectativas presentes respeitam às coisas futuras. Se me permite dizê-lo, vejo e afirmo: 3 tempos, são 3. Pelas contribuições de Roswitha, mais uma vez podemos reafirmar que a consideração do passado é indispensável para a compreensão do presente. É uma característica daquelas que entendem que o presente por si mesmo não satisfaz as inquietações que nos desafiam. Assim é que, novamente, também podemos recorrer às Políbios, para quem a história deveria ser considerada como instrumento de ensino e aprendizagem. Ele entendia que o conhecimento do passado era o mais eficaz corretivo para os homens. Considerava assim que o método de aprender a suportar altivamente as vicissitudes da sorte
é recordar as calamidades alheias. Certamente que o autor não está a defender que o passado seja um oráculo que decifra nossos enigmas e nos dá o remédio para a cura de nossos males. Contudo, é evidente que, sob sua perspectiva, o passado, por algumas similaridades com o presente, pode ser um grandioso mestre. Considerações finais. As considerações destacadas pretendemos evidenciar que os escritores e os autores tomados para reflexão o diálogo de Alquino e Pepino, de Alquino de York, e a peça teatral Sabedoria de Roswitha podem orientar nossas reflexões e possibilitar o entendimento de que o passado é indispensável no processo de compreensão das realidades educacionais, assim como de toda a realidade presente. Entretanto, para aprender suas lições, é imprescindível disciplinar a vontade como objetivo de possibilitar a apropriação dos produtores desenvolvidas por aqueles que nos antecederam, sendo tal a apropriação fundamental para a criação do novo, tarefas que hoje nos competem. O nosso desejo também ter evidenciado que para que a história, a memória histórica, fala sentido para os homens do presente, em especial para as novas gerações. É imprescindível o nosso compromisso social, a nossa responsabilidade com a educação dessas gerações. Por fim, a exemplo das copistas medievais, queremos dizer uma última palavra, tomando-a de empréstimo a Febvre. Amo a história, e é por isso que estou feliz por vos falar, hoje, daquilo que amo. Pretendemos ter dito aos homens do nosso tempo algo que amamos, pois esse algo contribui com a nossa humanização, ao nos permitir navegar conscientemente pelas dimensões da temporalidade e, ao mesmo tempo, fazer história e produzir memória. E Renascimento, os tempos clássicos, e entre eles uma Idade Média. Período intermediário, bloco uniforme, século grosseiro, tempos obscuros. A historiadora diz ainda que, em geral, a Idade Média significa sempre época de ignorância, de embrutecimento, de subdesenvolvimento generalizado. 1987. Entretanto, salienta que essa visão é carregada de preconceitos, de pseudo-verdades e que, portanto, precisa ser questionada. O que a autora faz em muitas de suas obras, mas especialmente em O Mito da Idade Média e Luz sobre a Idade Média, de acordo com as discussões do filósofo medievalista e grande intelectual contemporâneo de Bohn, esse olhar preconceituoso, sustentado pelo desconhecimento em relação às produções da Idade Média, chegou ao nosso tempo e alcançou as mais diversas áreas do conhecimento, tal como definidas pela modernidade, inclusive a filosofia. Por muitos anos, pensou-se mesmo que a filosofia moderna surgiu quase que de si mesma, sem dever nada aos séculos que a precederam. Só há poucos anos os estudiosos dedicaram-se a um estudo histórico-genético a fins de descobrir quanto e por quais caminhos o pensamento moderno é devedor do pensamento medieval. O autor afirma que a história dos estudos da filosofia medieval não é longa, indica que o Renascimento, a Reforma e o Iluminismo tiveram peso nesse processo ao se voltarem conscientemente contra a Idade Média. Para ele, principalmente os iluministas defendiam que era necessário deixar de lado tudo o que foi escrito como filosofia entre a Antiguidade e os tempos modernos. Isso indica que, para os homens do século das luzes, houve um tempo obscuro, quase de congelamento de pensamento e da capacidade reflexiva dos homens, que antecederam, executando-se a Antiguidade Clássica. Essa concepção em relação à Idade Média manteve suas raízes durante a modernidade e, certamente, ainda hoje se encontra entre nós. Desse modo, como afirma de Bohn, tornou-se célebre o dito de que, entre o fechamento da Academia Platônica por Justiniano em 529 e o discurso sobre o método de Descartes em 1637, existe um vazio de 1108 anos. O mesmo autor também diz que foi sobre essa concepção que o curso de filosofia da Universidade de São Paulo, USP, foi estruturado na década de 1930, no esquema do célebre O Salto por sobre a Idade Média. Passava-se do Próclo a Descartes com a maior naturalidade.
Pelos apontamentos acima, não é difícil constatar que a Idade Média precisa ser concebida de forma diferente de como a temos entendido até há pouco tempo. Muitas pesquisas têm sido realizadas com o intuito de contribuir com essa mudança, além de indicarem que as atividades realizadas pelos medievais foram fundamentais no processo de preservação da cultura greco-latina. Essas pesquisas também evidenciaram que os medievais foram homens que produziram conhecimentos, investigaram, refletiram e criaram instituições que permaneceram ainda hoje, como as universidades, por exemplo. Assim podemos dizer que somos tributários de muitas das produções do medievo, inclusive de estratégias pedagógicas, de ensino, escola e de formas de pensar, a educação da criança. Contudo, por desconhecermos a história, acreditamos que tudo o que a Idade Média produziu não serve para nós fazer pensar a educação na contemporaneidade, e que somos os mais criativos inventores de todos os tempos. A seguir, apresentaremos algumas questões referentes às formas de se pensar e fazer a educação na medievalidade e que, em nossa análise, guardadas as devidas proporções, podem nos ajudar a refletir sobre a educação no contexto que nos abriga. Começamos com o grande mestre da escola palatina de Carlos Magno, Alcuino de York, e seu Diálogo de Aquino e Pepino, conforme a tradução de Lau Ande. Alcuino de York e as estratégias pedagógicas. Alcuino nasceu em York no ano 730 e foi também em York, na escola da catedral dessa cidade, sob os cuidados e direção do arcebispo Egberto, que Alcuino recebeu a formação intelectual que mais tarde levaria à França. Para Rivas, não se sabe com certeza as coordenadas de nascimento de Alcuino. Podemos decidir de modo aproximado que entre 730 e 735. Pelas ações e produções de Aquino, pode-se dizer que os mestres que participaram de sua formação desempenharam um papel de relevo em sua maneira de envolver-se com o saber, de comprometer-se com o conhecimento como instrumento que possibilita ao homem o desenvolvimento e o exercício do pensar. Segundo Rivas, Aquino foi um aluno avantajado e muito corajoso. A fama de Aquino como homem do saber, de grande intelectual, certamente não se restringiu a York. Tal afirmação tem sua validade confirmada quando consideramos que o próprio imperador Carlos Magno estava na Gália, mandou buscar Aquino para servir-se de seus conhecimentos nesse sentido. De acordo com Gilson, o imperador tomou o seu serviço, primeiro provisoriamente de 781 a 790, depois definitivamente de 793 até sua morte. Aquino se tornou mestre imprescindível na escola palatina organizada por Carlos Magno. Desse modo, como diz De Libera, no coração do dispositivo pedagógico organizado por Carlos Magno, encontra-se a escola do palácio, verdadeiro centro cultural do Império. Aquino assegura a sua regência, e foi naquela escola do palácio, na escola palatina, que Aquino dialogou tanto com Carlos Magno e seus funcionários palatinos quanto seu filho Pepino. Conforme Henriques e Almeida, Aquino considerava que o ensino devia pautar-se na brincadeira, no lúdico. Lodge também enfatiza que Aquino, em uma de suas cartas a Carlos Magno, salientou que ensinar divertindo era fundamental. Levando em consideração seu pressuposto educacional, Aquino, em seu diálogo com Pepino, lhe transmite muitos ensinamentos sociais, religiosos, históricos, etc., por meio de uma metodologia de perguntas e respostas muito próximas às brincadeiras atuais, de o que é. Assim, por exemplo, já no início do diálogo, Pepino interroga o seu mestre: o que é a escrita? O guarda da história. Observamos que no primeiro questionamento aparece uma questão muito cara, tanto para o mestre Aquino quanto para o futuro governante Pepino. Definir para que serve a escrita no contexto de decadência generalizada, de descuido com as letras, mas ao mesmo tempo considera
considerada instrumento de grande necessidade para orientar os feitos dos homens, em especial dos governantes. Em resposta ao questionamento, Aquino afirma que a escrita é fundamental para que a história, o passado, a memória sejam mantidos, preservados e guardados. Em outra obra, debate sobre a retórica e sobre as virtudes do sapientismo, Rei Carlos e do mestre Aquino, ou tão somente de retórica, o mestre Aquino enfatiza novamente a importância da memória como elemento indispensável para que o governante pudesse bem conduzir as atividades que lhe competiam. Carlos Magno. E agora, o que te ocorre dizer sobre memória, que considero a parte mais nobre da retórica? Aquino. Que mais posso dizer se não repetir as palavras de Marco Túlio? A memória é a arca de todas as coisas, e se ela não se tornou a guardiã do que se pensou sobre as coisas e palavras, sabemos que todos os outros dotes do orador, por mais excelentes que possam ser, se reduzem a nada. Carlos Magno. Não há regras que nos ensinam como pode ser adquirida e aumentada? Aquino. Não temos outras regras a seu respeito, além do exercício de aprender de cor, da prática da escrita, da aplicação ao estudo e do evitar a embriaguez. Aquino, com seus escritos, atuando na corte de Carlos Magno, se coloca como grande mestre e grande intelectual no sentido de orientar o governante para que fosse capaz de conduzir com competência o seu império. Evidencia, portanto, que sem a escrita, sem a memória, sem o registro, sem o conhecimento que Sagradas Escrituras e os autores da Antiguidade e da Patrística ensinaram sobre os vícios e as virtudes, o governo poderia não ter grande êxito. Desse modo, por exemplo, é que chama a atenção sobre a memória como a guardiã, aquela que retém o que é necessário para a efetivação das atividades do governo. Assim, diz claramente que, para mantê-la, exercitá-la, desenvolvê-la, era necessário seguir algumas regras: aprender de cor, praticar a escrita, dedicar-se ao estudo e evitar o vício à embriaguez. Por meio dessas práticas, Aquino indica que, embora o cérebro fosse o conservador da memória, para que os homens desempenhassem suas funções com base na memória, era necessário exercitá-la pelo estudo constante, visando aprender com os feitos dos homens do passado. Políbios, 1985. 2 séculos antes de Cristo, já indicará que o estudioso da política devia interessar-se pelas realizações dos povos e de seus estadistas, como podemos observar. O estudioso da política se interessa pelos feitos dos seus povos, das cidades e dos estadistas. Ora, sendo Carlos Magno imperador, necessariamente devia ser estudioso da política e, portanto, não podia não compreender a história. O passado não podia não ter memória histórica. Era a memória que lhe permitia ser um governante virtuoso e capaz de bem conduzir seu império. Com essas considerações acerca da importância da memória queremos salientar que os medievais nos ensinam que essa faculdade humana não pode ser descurada, pois sem ela não é possível a humanização. Também não é possível humanizar nossos pares, visto que, como diz Savater, a principal matéria que os homens ensinam uns aos outros é sobre o que consiste ser homem. Após essa digressão necessária, retomemos o diálogo do mestre Aquino e seu pequeno aprendiz Pepino. Depois de ter questionado sobre a vida, a morte, entre outras questões, Pepino interpela: que é o homem? Aluíno responde: servo da morte, caminhante e passageiro, sempre um hóspede em qualquer lugar. O discípulo pergunta ainda: qual a condição humana? O mestre lhe diz que a condição humana é a de uma candeia ao vento. Tanto as perguntas quanto as respostas evidenciam preocupações com a formação filosófica, com a formação da essência do homem ou com o desenvolvimento naquilo que o caracteriza como homem. Diferindo dos demais animais gregários, o mestre ensina o discípulo a pensar, a refletir. A partir disso, o encaminham para a compreensão do significado da existência, assim como para o entendimento de que a vida deve ser sustentada pelo exercício das virtudes. Já que
O que a caracteriza é a transitoriedade, aquilo que nos escapa sem que percebamos, como evidenciam a imagem da candeia ao vento. Além da reflexão filosófica voltada para o ensino do pensamento sobre a grandeza do ser homem, do ser pessoa, o diálogo também nos permite observar Aquino ensinando Pepino a pensar sobre sua própria anatomia e sua fisiologia, sua composição corpórea. Vejamos alguns exemplos. Pepino. O que é a cabeça? Aquino. O cimo do corpo. Pepino. O que é o corpo? Alcino. A morada da alma. O que são os olhos? Os guias dos corpos, recipientes de luz, indicadores da alma. O que são as narinas? Os condutos dos aromas. Os condutos dos aromas. O que é a boca? A alimentadora do corpo. O que são os dentes? No diálogo estão presentes ainda outros conhecimentos dos medievais, como por exemplo sobre a astronomia e sua importância, além de ensinamentos sobre a necessidade de se desenvolver a olhar estético e contemplativo. O que são as estrelas? Pepino. A pintura que adorna o céu, piloto dos navegantes, o encanto da noite, Alcino. Observamos assim que para os medievais as estrelas, a lua e o sol, a noite e o dia tinham uma relação direta com sua atividade de trabalho. Eram elementos da natureza articulados ao ritmo da própria vida, da produção, mas eram também belezas a serem contempladas, por isso, além de serem as estrelas elementos naturais de orientação para os navegantes, era ainda para os olhares sensíveis a pintura que embelezava o céu, o encanto noturno. De acordo com Henriques e Almeida e Lawant, as charadas, adivinhas e problemas propostos por Aquino objetivavam aguçar a inteligência dos jovens, ou seja, incitá-los à reflexão. Nossa pretensão com essas reflexões sobre a metodologia do diálogo de Aquino, bem como sobre o conteúdo desenvolvido no diálogo com seu pequeno aprendiz, é evidenciar a riqueza entesourada nas produções dos autores do medievo. Também fazer perceber que muito daquilo que hoje nos parece a mais nova invenção da pedagogia, como ensinar a brincar, por exemplo, já era teorizado e praticado pelos medievais. Daí, mais uma vez, a importância de se dar relevo à necessidade do estudo do passado como tempo que esconde e mostra nossas raízes, nossa gênese para nós, comércio intersubjetivo. Com os homens do passado é imprescindível para a compreensão dos significados da realidade, nos quais estamos embrenhados. Essa compreensão não pode ser efetiva enquanto nos isolamos dos nossos pares ou em outra dimensão. Quando mergulhamos no presente e lançamos fora o passado, a memória histórica, a qual nos permite compartilhar os significados da vida social. Além das charadas e adivinhas, os medievais também utilizavam o teatro como estratégia pedagógica para ensinar nos mosteiros os principais espaços onde o ensino sistematizado era cultivado. Essa reflexão sobre o teatro como estratégia pedagógica será feita a partir de uma das peças escritas por monja do século X, Rosvita. O enredo de sua peça, intitulada Sabedoria, é de forma resumida o seguinte. A peça retrata a história da santa sabedoria e o martírio de suas 3 filhas personificadas, pelo nome das 3 virtudes teológicas, fé, esperança e caridade. Os acontecimentos são situados no tempo do imperador romano Adriano, que governou de 117 a 100. Este imperador exorta as meninas a reconhecerem Diana como deusa, a deusa pagã. Para os cristos, o que implicaria no abandono da fé cristã, elas, no entanto, preferiram a morte, persuadidas que estavam pelas palavras da mãe, que lhes ensinaram desde pequenas, muitas pequenas, as verdades do cristianismo. Uma após a outra, as meninas são mortas diante da mãe. Em seguida, esta também entrega o espírito. A literatura escrita por Rosvita tinha um explícito objetivo de educar, pois ela escrevia para as religiosas tanto narrações em versos que se liam no refeitório como comédias ensinadas no convento, imitando as de Terêncio, mas de espírito cristão. Esses espaços
de religião e cultura intelectual, os conventos exerciam a função de educar tanto para a vida religiosa, ao ensiná-los